A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, segunda-feira, lição 9, há um só pastor, baseado aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 11, que diz: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Eu vou ler esse mesmo versículo numa outra tradução, que é a King James atualizada, e assim nós teremos uma compreensão melhor do texto, que diz assim: as palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como varas pontiagudas que os pastores usam para guiar as ovelhas. Eis que estas palavras foram concedidas por Deus, o único pastor de todos nós. Então essa palavrinha aqui, aguilhão, significa varas pontiagudas que os pastores usavam para guiar as suas ovelhas. Então essas palavras de Salomão, essas palavras de sabedoria inspiradas por Deus, ele está dizendo que não foram de sua mente prodigiosa, não fora aprendida num seminário, mas estas palavras, elas foram dadas pelo único pastor. No caso aqui, esse único pastor não é uma referência a Jesus, porque essa concepção do Senhor Jesus vai vir somente no Novo Testamento. Então, quando Salomão diz aqui que essas palavras foram dadas pelo único pastor, Salomão está se referindo a Deus. E perceba que a palavra pastor aí está com P maiúsculo. Então, Salomão está aqui enfatizando que as suas palavras, as palavras que os mestres ensinam, que os sábios usam para instruir, para ensinar as pessoas, foram dadas pelo único pastor. E quem é esse pastor? É o Senhor nosso Deus. E aqui no meu livro, Até o Fim, Caminhando Diariamente com Cristo, se você ainda não adquiriu o seu livro, você pode estar entrando em contato com a editora Santorini. Vou deixar o link aqui na descrição. Está a R$15 o livro mais frete. E ali você pode estar adquirindo o nosso livro. No capítulo de número 2, onde eu falo acerca o que a Bíblia Sagrada fala acerca de Deus, nós vamos, pela Bíblia Sagrada, saber quem Deus é, o que Deus faz, qual é a sua vontade. E quando Salomão diz: essas palavras foram dadas pelo único pastor, ele aqui está fazendo uma menção ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Então havia uma compreensão outrora e até nos dias atuais que a existência de vários deuses, de várias entidades ou deidades, mas pelo conhecimento, pela leitura da Bíblia Sagrada, existe só um único pastor. No caso do Antigo Testamento, se referindo a Deus, existe só um único Deus verdadeiro. E nós temos várias passagens. Êxodo capítulo 20, Deus orienta o povo de Israel não fazer imagem de escultura, não adorar outros deuses, não se prostrar diante desses deuses, diante dessas imagens. Deveriam ter o Senhor como seu único e verdadeiro Deus. Em Deuteronômio 6:4, é o Shema de Israel, onde tem aquela ordem: o Senhor vosso Deus é um único Deus. Portanto, amai-o de todo o vosso coração, de vossa toda a mente, de todo o vosso entendimento, de todas as vossas forças, toda a vossa alma. João capítulo 17, versículo 3: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então, biblicamente falando, só existe um único e verdadeiro Deus. Os outros deuses, com D minúsculo, são imaginações dos homens, são inventados pela mente humana. Mas o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Quando você lê o Salmo 115, na Bíblia Católica vai estar entre o Salmo 113 e 114, ali você vai ver que o salmista está exaltando o Senhor nosso Deus e criticando os falsos deuses que estão no formato de pau, de pedra. Por quê? Porque eles têm olhos e não veem, eles têm ouvidos e não ouvem,
eles têm boca, mas não falam, eles têm pés, mas não andam. Então, ou seja, eles são deuses imaginários, são deuses que nada podem fazer alguma coisa em relação ao homem, mas nosso Deus é o nosso Deus único e verdadeiro, e só Ele é digno de ser adorado e reverenciado. Então o nosso Deus, Ele não é um Deus entre muitos. Eu digo aqui no meu livro, no capítulo 2, Ele não é mais um. Ele é o Deus único e verdadeiro, distinguido na Bíblia Sagrada como Deus que criou os céus e a terra. Essa é uma expressão que demonstra a superioridade do Senhor sobre as demais divindades. Enquanto que as obras da criação eram reverenciadas como deuses, o nosso Deus criou todas as coisas. Então o povo antigo adorava o sol, adorava a lua, adorava os animais, os tinham como seus deuses. Mas o Deus único e verdadeiro é aquele que criou os céus, a terra e tudo quanto nele há. Então quando nós falamos de reconhecer a Deus como o único Deus, não basta você dizer assim, não, Deus é o único Deus. Isso tem que ser demonstrado na sua vida diária, na sua vida devocional, na sua espiritualidade. E quando a Bíblia Sagrada diz que nós devemos dirigir a Deus só as nossas orações, ou devemos dirigir as nossas orações somente a Deus e não aos ídolos, porque os ídolos nada podem fazer. Então, quando eu digo que nós devemos orar a Deus, buscar a Deus, reconhecê-lo como o único Senhor, Deus verdadeiro, eu estou dizendo que somente Deus é digno da nossa adoração, somente Deus é digno do nosso louvor, da nossa reverência, somente Deus é digno de ser venerado. Então, não há como você professar que Deus é o seu único Deus, mas se você recorre às imagens de escultura, se você recorre aos falsos deuses, aos outros mediadores, que na verdade não podem fazer nada, porque Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 6, ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Salomão, ele fala que as palavras dos sábios e que as palavras dos mestres para ensinar a congregação foram dadas pelo único pastor. E aqui ele está exaltando, o monoteísmo, está exaltando que existe só um único Deus verdadeiro. E esta expressão, um único pastor, se referindo a Deus, nós vamos encontrar também Deus sendo pastor da nação de Israel, lá no Salmo de número 80, quando Deus, nas palavras do salmista, no Salmo de número 80, no verso de número 1, olha o que o salmista diz: ó pastor de Israel, dá ouvidos, tu que guias a José como a um rebanho, e que te assentas entre os querubins, resplandece. Então aqui o salmista está clamando ao pastor de Israel, o único Deus verdadeiro. Ele sim pode ouvir as nossas orações, ele sim pode atender o nosso clamor, ele sim pode operar nas nossas vidas, pode restaurar o nosso casamento, pode restaurar a nossa família. Somente o único Deus verdadeiro, o único pastor, pode curar as enfermidades, pode operar ainda nos nossos dias milagres e maravilhas. Quando nós lemos, por exemplo, em Isaías, capítulo de número 45, versículo de número 20, Isaías 45, 20, congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapaste das nações, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, as imagens de escultura, os ídolos feitos pelas mãos humanas, nada podem fazer, nada podem operar ao seu favor e à sua família. Mas o Deus único e verdadeiro, o Deus vivo, se você clamar a Ele,
se você se achegar a Ele com todo o coração, pela mediação de Jesus Cristo, seu Filho, Ele te ouvirá, Ele operará em sua vida e manifestará o seu cuidado para com você. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.